Boa noite, irmãos do Grupo Fraternos Mensageiros. Espero que o domingo tenha sido agradável a todos. E vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial para depois fazermos o Evangelho, o nosso estudo de hoje. E rogamos a Deus, a Jesus, a Maria e a todos os espíritos do bem, que nos abençoe neste momento, levando a cada lar a sabedoria para que possamos compreender os ensinamentos do Senhor Jesus e dos espíritos superiores. E que assim seja, Senhor. Nós vamos estudar hoje o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. E eu gostaria de falar para vocês sobre o objetivo do nosso estudo de hoje, que é esclarecer aos participantes sobre qual deve ser o comportamento do homem no mundo e como podemos conviver com os prazeres e tentações terrenas sem nos deixar envolver por eles. E, ao iniciarmos, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, para que possamos entender os reais objetivos do estudo. São dois esclarecimentos que eu gostaria de passar para vocês. E o primeiro é o porquê da necessidade de uma postura, de um pensamento positivo, bom, saudável e construtivo, tanto para nós como para os nossos semelhantes. Tá? E o segundo é, tendo em vista que o nosso pensamento, a nossa postura, tem influência direta na psicosfera do planeta, eu perguntaria aos meus queridos irmãos, o que vocês acham, o que está acontecendo com a psicosfera do planeta, onde ainda se comete 100 milhões de abortos por ano. Como está a psicosfera do planeta se os dois maiores comércios do mundo é o de armamento e drogas? Como vocês acham que está a psicosfera do planeta, do nosso planeta, onde atualmente ainda existem 7 guerras, conflitos armados, onde irmãos matam irmãos? Eis as interrogações. Mas vocês sabem como é que está. E a outra face, o outro lado inverso, que gostaríamos também de informar, é no que tange a espiritualidade do planeta, esclarecendo que a espiritualidade ela é sensitiva, naturalmente, ela vem de fora para dentro de nós. Nós requisitamos, no caso da caridade, da bondade, da indulgência, ok? Então essa é a espiritualidade que o homem vai adquirir, no decorrer do tempo. E para que fique também esclarecido como está sendo esse comportamento da espiritualidade, nós poderíamos informar que na época de Moisés, aproximadamente só 10% da população, que lá existia, já apresentavam espiritualidade ou potencial para a mesma. Já na época de Jesus, já estávamos com aproximadamente 40%. Houve uma evolução,
né? Mas, como se sabe, né? De Moisés até Jesus foram 3.000 anos, né? E o bem sempre caminha devagar, não tem pressa. Já na época de Jesus, né, estávamos com aproximadamente 40%, ok? Então, Moisés 10, Jesus 40, e hoje, atualmente, né, no nosso planeta, nós estamos com 80%, né, de almas com potencialidade, né, de já melhorar a sua espiritualidade. Claro que as consequências são diretamente proporcionais à diminuição da dor e do sofrimento da humanidade, né? Ela vai, à medida que a espiritualidade vai aumentando, a dor e o sofrimento, né, no nosso campo terrestre, ele vai sendo diminuído, né? Isso a gente percebe, né? Porque antigamente as pessoas, né, morriam jovens, né? As mães, porque quando tinha problema de não poder ter um parto normal, né? Ou morria a criança e a mãe, ou então se sacrificava a mãe para tirar o filho. E outras doenças que na época ainda não se apresentavam, mas não tinha como ser tratadas, né? E conforme foi crescendo a espiritualidade do próprio homem, Deus, na sua infinita misericórdia, foi nos mandando, né, os benefícios para que tivéssemos uma melhor qualidade de vida. Bom, fatos ocorreram ou ainda estão ocorrendo atualmente para a melhoria da psicosfera do planeta. Para vocês terem, nós vamos citar um exemplo bem atrás, né, aos tempos atrás, e outro atual, tá? Então, o que aconteceu? Antes de Jesus encarnar no planeta, né, houve a necessidade de uma purificação da psicosfera e o melhoramento das almas que estariam aqui presentes na passagem de Jesus. Tá? Então, as providências foram tomadas e foi construído pelos engenheiros siderais, aí eu abro uma aspa, só para informar para quem ainda não tem uma noção mais precisa do que são os engenheiros siderais, são entidades espirituais de elevada hierarquia no cosmos, as quais interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma dos mundos e de suas humanidades. E continuamos, né? Então foi construída uma prisão por nome A Cidadela, né? Ali em cima, no Oriente, né? Um plano um pouco acima do local onde Jesus viveria, né? Foi construído uma prisão, tá? E lá os que foram acolhidos lá, ou que foram encaminhados para lá, ficariam por um período de 1000 anos detidos naquela prisão, né? E também porque não só os que foram desencarnando e foram para lá, como os que estavam já no mundo espiritual, que apresentavam risco, né, de influenciar os que estavam aqui na Terra, né, também foram todos colocados lá. E aí tem uma grande surpresa que nem eu sabia, mas fui pesquisar, que essas providências que foram tomadas, elas evitaram o apredejamento de Maria, né, que eles já estavam planejando, né, naquela não aceitação de José e tal, se o José desse alguma larte e tal, era o que eles queriam, né, já que ela tinha um compromisso com José e não poderia
cometeram o adultério. E a lei na época era o apedrejamento, né? Eles já estavam planejando isso aí. Mas graças a Deus, né, com essa limpeza que foi necessária a se fazer, foi descartado essa possibilidade. E podemos observar também que atualmente está ocorrendo esse mesmo tipo de limpeza aqui na Terra, né? Visando a passagem do planeta de expiação para regeneração. Ou seja, aqueles irmãozinhos que não têm mais condições de dar continuidade, né, para acompanhar o progresso do planeta e do próprio homem, eles também vão ser destinados a um planeta onde eles vão, a partir de um determinado ponto, iniciar de novo a sua caminhada. E agora, meus irmãos, nós vamos ao item 10, né, que é o foco do nosso estudo de hoje, né, e nós podemos dizer que nós temos necessidades diversas em nossa caminhada. E sempre solicitamos a ajuda de Deus, de Jesus, dos nossos guias protetores, para que nos protejam, nos amparem, nos auxiliem em nossas dificuldades. E o pensamento elevado a eles, né, quando nós rogamos a eles, através da prece ou de outra manifestação respeitosa e amorosa, usando sempre o lema sinceridade e a humildade. Ou seja, o conteúdo da prece, ela tem que ter sinceridade do coração e a humildade, né, para que nós possamos aceitar a vontade do nosso Pai. Existe também a necessidade de mantermos os nossos corações e pensamentos puros, vigiando e orando, para que nenhum pensamento mundano ou fútil nos envolva. Ou seja, essa aí também é uma qualidade que nós temos que ter, né? Não adianta estarmos rezando e sairmos ou de um tempo religioso ou de uma prece e cairmos na vida, né? No mundo da perdição, né? Então não adianta. Então por isso que nós temos que ter o coração e o pensamento puro, né? Sempre em harmonia, né, com aqueles aos quais nós estamos solicitando ajuda, né, para que eles possam realmente nos ajudar. Desculpa. Em posse dessa predisposição de cada um de nós, né, vai facilitar aqueles aos quais chamamos para nos ajudar, para que eles possam lançar com muita abundância as bênçãos e a semente que é preciso germinar em nossas almas, para que venhamos produzir frutos de caridade e de justiça. Então nós temos que ter essa predisposição, né, cada um com da sua forma, da sua maneira, né, para que nós possamos receber ajuda, tá? E também sermos germinados, né, com alguma coisa que nos falta, né, que muitas vezes falta um pouquinho, um empurrãozinho de nada para você alcançar uma determinada qualidade, uma determinada virtude, uma determinada forma correta de pensar, né? E como nós temos a fagulha de Deus dentro de nós, né? Aquela luzinha lá, muitas vezes ela tem que dar uma expandidazinha para melhor compreensão, né? Para facilitar também essa troca. Tá? E neste ponto também eu faço uma observação de quando nós recebemos, né, o amparo para as nossas realizações, né, aquilo que nós estamos idealizando, aquilo que nós estamos querendo, depois de alcançarmos os nossos objetivos, será que nós
voltamos de novo o pensamento àqueles ao quais solicitamos e agradecemos? Eis também uma interrogação. Os 2 parágrafos seguintes do item 10, né, ele nos cita que nós temos que conviver com almas de natureza bem diferente do nosso pensar, do nosso agir, né? E, como bons cristãos, temos que nos relacionar com esses irmãos, pois não podemos viver isolados. Temos que ter uma convivência pacífica, né? Respeitosa, compreensiva, né? E cooperativa também, né? Quando nos for possível, né? De forma amorosa. Temos também que o mundo que temos é esse que nós vivemos hoje, né? Portanto, nos facilita a relação com os nossos semelhantes quando estamos com um pensamento sincero voltado ao Criador. Porque nós temos que observar que Deus ajuda a criatura, né, através de outra criatura. Ou seja, o Criador ajuda a criatura através da própria criatura, tá? E nós, né, nos auxilia a tomar decisões e os caminhos corretos, de forma a não nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos, né? Se nós estamos ali aquartelados, né, dos nossos sentimentos bons, da nossa vontade de melhora, né, nós nunca nos deixaremos envolver pelos vícios, né, pelos prazeres mundanos e pelas tentações da vida. Temos que viver na nossa condição humana, né, como nós vivemos aqui na Terra, né? Cada sociedade, né, cada civilização tem uma forma de conviver, de formar a sociedade, de procedimentos, de leis, por aí afora, né? O que nós não devemos é abusar, né, dos prazeres e a eles nos escravizar, né? Então, mais uma vez, temos que estar atentos o tempo todo, né, para que nós não possamos deixar, né, nos envolvermos pelas não qualidades, né, do bem, né, e que elas também possam também nos dominar a ponto de nos escravizar. Nos 2 últimos parágrafos do item 10, nós temos um dizer de Jesus que é interessante, né? E Jesus nos diz que a perfeição está toda na prática da caridade absoluta. Aí eu faço de novo uma observação, porque quando nós tratamos de felicidade e de perfeição, né, nós falamos relativo, né? Nós não podemos ter a perfeição de Deus, nós não podemos ter a felicidade absoluta, e sim relativa. Mas observando que na caridade, palavras de Jesus, é a caridade absoluta, ou seja, ela não tem limite. Ela serve para todos nós, tanto o maior como o menor dentro de uma estrutura social, né? Pode ser preto, branco, rico, pobre, nascido na Ásia, na África, no Brasil, né? Ela alcança, né, os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. E como a lei da sociedade nos esclarece que temos necessidade da convivência em grupo, onde nas lutas mais árduas do relacionamento com os nossos semelhantes,
né, nós vamos encontrar a oportunidade de colocar em prática a caridade, né? Então a convivência se faz necessária, porque nos momentos, né, mais difíceis da convivência, né, os conflitos, as divergências, né, são os momentos certos que temos para colocar em prática a qualidade. Já quando nós nos isolamos, com sentimento egoísta, de só pensarmos em nós mesmos, nos privamos voluntariamente do mais poderoso meio de nos aperfeiçoar. E para que possamos viver sob a vista do Senhor, temos que ser ditosos segundo as necessidades da humanidade, e que jamais a nossa felicidade entre em um pensamento ou ato que possa ofender, magoar, ferir aqueles que nós amamos e aqueles que nos dirigem, né, que são aquelas entidades que nós rogamos: Deus, Jesus, Maria, os bons espíritos, anjo da guarda. E vamos falar agora, encerrando, já que essa mensagem foi dada por um espírito protetor em 1863, e no finalzinho do Evangelho diz assim mesmo: Deus é amor, e aqueles que amam e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa, né? Então, o que nós recebemos hoje é deve ser a nossa postura, né, para a nossa vivência, para a nossa convivência com os nossos semelhantes, né, tendo neles um instrumento, a ferramenta da prática da caridade. Eu espero que tenha contribuído, né, que eu tenha contribuído para os nossos conhecimentos, né, e que os ensinamentos nos envolvam no nosso dia a dia. E a conclusão é a seguinte: os vícios, as tentações e prazeres do mundo não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época, reportando sempre os nossos atos ao Criador. Teremos o auxílio e a intuição necessários nos momentos decisivos de nossa vida. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Obrigado, irmãos. Um bom final de domingo, e faremos a nossa prece final. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma vez nos brindarmos com este evangelho de luz e de amor. Que estes ensinamentos de hoje possam envolver a todos nós, para que sejam os nossos procedimentos no dia a dia, no hora a hora, para que possamos, Senhor, trilhar no caminho do amor, do bem e da caridade. Abençoa todos nós, Senhor Jesus. Abençoa todos nós, Pai querido, e que possamos ter uma semana de oportunidades no aprendizado e na prática da caridade. Muito obrigado, que assim seja.